Caindo a máscara. Átila Yamarino, o profeta do Apocalipse, recebeu 360 mil reais para defender lockdown, segundo Ricardo Zimmermann. O médico infectologista afirmou que o biólogo aparece na folha de pagamento do Instituto Serra Pilheira. Para surpresa de 0 pessoas, Gilmar, o Átila Yamarino estava na folha de pagamento de um instituto financiado pelo Jorge Soros. Big Techs, né? As Big Techs, a serviço das Big Techs. Não podemos esquecer que o Átila Yamarino foi aquele que no começo da pandemia, nos primeiros momentos, ele disse que até agosto de 2020 ia ter mais de 1 milhão de 1,5 milhão de mortos no Brasil, né? Aí ele disse que o Brasil tinha que cuidar porque nós íamos começar a recolher corpos na calçada. Exatamente, a gente ia pular corpos que estavam na calçada. E aí a gente faz um raciocínio meio simples, né? Para ver a índole da pessoa. Quando a pessoa diz que vai ter esse número de mortos, ela vai passar o resto do tempo torcendo para que não ocorra ou para que ocorra? É um raciocínio que tem que se fazer. Se eu digo, não vai morrer ninguém, eu vou passar o tempo inteiro torcendo e fazendo de tudo para não morrer ninguém, para minha teoria vingar. Ele previu 1,5 milhão de mortos. Ele passou a pandemia inteira torcendo, fazendo de tudo para que tivesse essas mortes. Isso se chama necro-opinião. Expressão, mas é realmente isso aí. Certamente ele passou o tempo inteiro torcendo para que acontecesse isso. Mas claro, ele precisava que a teoria dele funcionasse. Então, todas as atitudes dele, e ele foi usado pelo... Usado não, porque ele também se usou. Ele ganhou. Ele recebeu 30 ele foi mil, comprado. Ele recebeu 30 mil por mês para ficar fazendo terrorismo. Por isso que para ele era importante dizer fique em casa, a economia vem depois, porque ele estava ganhando 30 mil por mês. Ele estava ganhando 30 mil por mês, tanto que ele engordou, né? Se você pegar as imagens do começo da pandemia, né? Ele está lá agora, que ele pegou, depois de 10 picadas, ele já pegou Covid, né? Por quê? Obeso, né? Então ele tem que se cuidar, ele tem que tomar aqueles remedinhos que tanto criticou, eu acho bom ele começar a tomar, né? Não, e nós estamos falando do Átila, tá? Mas tem uma outra notícia que ela vai ao mesmo encontro, que diz o seguinte, depois eu digo quem é o dono da frase. Quero poder comemorar meu aniversário sem medo de que um atirador entre e mate as pessoas. Quero passear pela Amazônia sem medo de ser assassinado. Não é o espaço do Mongolão para quem chegou agora, tá? Quero que as pessoas voltem a comprar carne e não osso. Essas palavras são do mais novo filiado do Partido dos Trabalhadores. O professor de Educação Física, professor da UFPEL, Pedro Halal, que era o dono das caixinhas de lápis de cor do Eduardo Leite para pintar os mapas que faziam tu entrar num supermercado e tu não podia comprar uma garrafa térmica porque não era essencial e lá tinha o vírus. Esse é o cara que defendia fecha tudo e que agora tá filiado ao PT. Não pode ser coincidência, Gilmar. Essa turma arquitetou tudo. Isso tudo faz parte do plano, né? Isso só mostra o despreparo, né, para dizer o mínimo, do nosso ex-governador, que agora que está se candidatando para tentar de novo, né? Esse senhor aí, ele é professor de Educação Física. Professor de Educação Física. Né? Com especialidade, doutorado em epidemiologia. Isso aí traz para nós aqui uma reflexão, que é o seguinte: esses cursos de doutorado, de mestrado, são os cursos de caça-diploma. Porque qual é o conhecimento que um professor de educação física tem de medicina, de medicação, de remédios, de uma série de coisas que são importantes na epidemia, né? Nessa especialização que ele fez?
É educação física, é a mesma coisa que um engenheiro fazer agora uma especialização em epidemiologia. Sim. Especializado em epidemiologia, mas eu conheço, eu sou engenheiro civil. Tá me entendendo? E aí, isso é um diploma que eles caçam, eles vão ali, fazem aquelas, né? Tá cheio de aberração. Sim. Tem um aí, a espacialidade, a Universidade de Santa Maria, a espacialidade eu vi isso aí. do gordo. Não, para que eu vou achar isso aí, pode? Mas o que é isso? São diplomas, o curso de doutorado, a grande maioria, tá? Aqui, a gente ó. tem que generalizar porque é um número elevado. Posso ler aqui? Pode ler. Uma defesa de qualificação de tese de doutorado de Diego Miranda Nunes. Ali o Gustavo colocou, ó. Cyberespaço e espacialidade dos corpos gordos de homens gays no contexto de Florianópolis, Santa Catarina. Tchê, Está entendendo? Isso é um desperdício de dinheiro público. pagando o nosso dinheiro, cara. Tu sabe para que é isso aí? Isso aí é para ele usar esse diploma para ter uma renda melhor em alguma outra coisa. Ali não serve para nada. Para a sociedade não serve para nada. E é a sociedade que está pagando isso. Tem uma banca para fazer uma análise disso. 7 doutores para analisar isso. 7 doutores para uma banca onde o cara vai trabalhar o cyberespaço e a espacialidade dos corpos gordos de homens gays no contexto de Florianópolis. Para que serve esse estudo? Né? Ele é pior do que o estudo do Halal? Aí depois, esse mongolão aí, ele vai fazer sabe o quê? Ele vai publicar nas redes sociais que no Brasil não se valoriza a educação, que doutores estão trabalhando de faxineiro, mas uma peça dessas aí não tem outra qualificação. Vai usar para quê? Não tem outra qualificação. Tu sabe o que é o pior, Gilmar? Um cara desses que fez esse doutorado em cyberespaço de gordo, gay, mais ou menos isso, né, Gustavo? Esse cara amanhã vai ser um dos especialistas ouvidos pela Globo para falar sobre a homofobia no Brasil. Exatamente. Para falar sobre a criminalidade no Brasil. Tudo é especialista, é essa turma que é especialista. Que é o caso desse professor de educação física que ele ditou o destino da população do Rio Grande do Sul, pintando um mapa, dizendo que nessa prateleira tu pega Covid e nessa aqui tu não pega. Olha o absurdo. Ele foi ciceroneado na CPI da Covid como grande referência, enquanto médicos como o Dr. Francisco Cardoso, doutora Maria Emília Gadelha, doutora Maiara Pinheiro foram destratados, doutora Nise Yamaguchi, que a vida inteira salvaram vidas, foram destratados. E ele usou como argumento, isso é importante dizer, ele usou como argumento não pesquisa científica. Ele usou como argumento uma regra de 3. Sim, uma regra de 3. Ele fez regra de 3, ele foi numa CPI, se dizendo especialista, fazendo uma regra de 3. Uma coisa, ele tinha que sair preso de lá. Sim. Ele tinha que sair preso. E quem levou ele dizendo que ele é um especialista, tinha que ir preso junto. Uma pessoa, nós falamos aqui de morte, de levar um cara que faz regra de 3. Regra de 3 eu faço na engenharia, isso aí a gente usa. Na engenharia, ciência exata. Agora, ali que precisava de dados científicos, aí todas a ciência, os estudos duplo cego, randomizados, tudo foram ignorados. Porque a regra de 3 dele dizia que não funcionava. Mas é um absurdo total, essas pessoas tinham que estar... Bom, eu ainda acredito que a história irá colocar todas essas pessoas na cadeia. Se não for na cadeia, pelo menos no lixo da história. Todos eles. Isso aí, um dia eles serão julgados, tenho certeza. E a prova de que vai cair a máscara é que essa semana o Tedros... como é que é o sobrenome dele, Gustavo? Como é que é? Tedros... Qual? O da OMS, o diretor da OMS, enfim. Ele é da Etiópia, ele foi ministro da saúde na Etiópia. Tedros Adhanom. Tedros Adhanom. Esse senhor que comandou a pandemia no mundo, que comandou o lockdown no mundo, ele admitiu que ele não tomou a vacina. E aí perguntaram por que ele não tinha tomado a vacina. E ele, de modo constrangido,
Diz que não tomou a vacina porque no país dele não tomaram, ele achou injusto ele não tomar a vacina. Em solidariedade. Em solidariedade ao seu povo. Ele não deu exemplo, então. Não, mas é que é o seguinte, e por que nós não podemos em solidariedade não tomar Ao também? povo africano também, né? Também. Por que o resto do mundo foi obrigado a tomar e não pôde ter a mesma solidariedade que ele? Aliás, tem gente que ainda não saiu da pandemia, tá? Essa semana eu fui testemunha numa audiência na Justiça do Trabalho e quando eu cheguei para entrar no prédio eu não pude entrar, porque eu não tinha a carteira de vacinação. Me proibiram de entrar no prédio da Justiça do Trabalho aqui em Encantado, onde eu ia participar como testemunha de uma audiência trabalhista. Tá. E aí eu tive que ir até uma farmácia, fazer o teste para provar que eu não tinha Covid e adentrar no prédio. Eles vivem ainda na bolha. Deve ter sido algum burocrata que está vivendo em outro planeta ainda. É o fim da picada. E o pior, detalhe, eles não avisaram os advogados com antecedência Sobre essa norma? sobre essa exigência. Eu perguntei para o advogado de uma das partes e eles não tinham sido avisados. E aí? Até quando vai essa palhaçada? É uma palhaçada, né? Hã?